Podeis tomar assento. Quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus porque já podemos sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Este lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus. E nós vamos, neste momento, meditar na palavra de Deus. Já temos ouvido os louvores. E agora vamos voltar os nossos pensamentos para a palavra do Senhor. Para isso, abramos as nossas Bíblias do Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler o verso 8, isto é, a segunda parte do versículo 8. São Lucas, capítulo 18, a segunda parte do versículo 8, que diz assim: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos recitar mais uma vez. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Quantos irmãos aqui têm fé? Coisa gloriosa. Então hoje nós vamos pregar para gente de fé. Agora, nos diz a palavra de Deus: quando, porém, vier o Filho do Homem, que isso é Jesus Cristo, porventura achará fé na terra? Meus queridos irmãos, nós ouvimos falar de necessidades especiais da nossa vida. E há muitas necessidades que se apresentam na nossa vida física, na nossa vida moral, na nossa vida espiritual. Tanto a nossa vida física como a nossa vida moral e espiritual, ela é cheia de necessidades. Nós temos a necessidade de ter o Senhor Jesus como nosso Salvador, para sustentar a nossa vida espiritual. Nós temos a necessidade da nossa vida física, da união, isto é, a cooperação uns dos outros. Ninguém vive sozinho, ninguém pode sobreviver isolado. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, meus queridos irmãos, e temos uma grande necessidade do amor. Ninguém vive sem o amor. O amor, meus queridos irmãos, está acima dos dons espirituais. O amor está acima de todas as coisas. E é uma necessidade essencial na vida do homem. Nós temos a necessidade de ter dentro da igreja a direção do Espírito Santo para dirigir a igreja. A igreja não é dirigida por homem, mas a igreja é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que dirige, é Ele que orienta. Então são necessidades precisas na nossa vida, não somente espiritual, mas na nossa vida física, na nossa vida moral. Na nossa vida conjugal temos necessidades essenciais, mas nenhuma dessas necessidades, meus irmãos, poderão substituir a maior necessidade da vida, na vida do homem, que é a fé. Nós estamos vivendo numa época de crendices, onde as pessoas creem somente naquilo que vê, naquilo que lhe foi ensinado, mas a fé é uma certeza daquelas coisas que não se vê e prova das coisas que se esperam. Meus irmãos,
A fé é algo importante na vida do homem, ao ponto que o autor aos Hebreus disse assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Os irmãos vejam que na vida humana é diferente. Se agrada os outros com outras coisas, às vezes com um sorriso, com um abraço, com um presente se agrada uma pessoa. Agora, para agradar a Deus, meus irmãos, não é de uma vida religiosa, não é de uma vida dentro da igreja, mas é uma vida que tenha fé. E agora diz aqui a palavra de Deus, porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra? A fé, ela está se extinguindo. Eu vou pedir mais um pouquinho de retorno, senão eu não ouço tanto retorno, porque a idade vai aumentando e a audição vai descendo. Né? Aí depois, senão, começa a gritar demais, pensando que os irmãos não estão ouvindo. Né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a fé é algo essencial na nossa vida. E nós precisamos dela para superar todos os obstáculos da vida. Então nós podemos dizer assim, a maior necessidade do homem, tanto na sua vida física, como na sua vida moral e espiritual, ele depende da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, qual é a fé que nós precisamos? Qual é a fé que nós precisamos ter para suprir as nossas necessidades? E eu vejo um brado da palavra de Deus aqui dizendo, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O Senhor, quando vier, vai achar uma fé, mas não a fé que Ele quer que nós tenhamos. Porque a fé que Deus quer que nós tenhamos na nossa vida é uma fé viva, uma fé que emana da fonte da vida. Isto é, a pessoa viver pela fé. Viver pela fé é diferente do viver que muitas pensam de viver pela fé. Tem muita gente que diz viver pela fé é viver sem trabalhar, esperando em Deus. Não. Viver pela fé, meus irmãos, é ter a certeza de receber e de ver o invisível, de receber o impossível. Isso é viver por fé. E diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo é que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Essa é a fé viva e poderosa que nós precisamos viver. Nós vivemos em tempo de crise, tempo de dificuldade, tempo de problemas, tempo de tantas assolações no mundo. Irmãos, mas nós temos uma fé viva, uma fé poderosa. Hoje nós estamos vendo o tempo do fim. Como nunca se ouviu tanta corrupção, tanta imoralidade, tantas coisas perversas. Oh, meus irmãos, o mundo hoje, se não fosse o poder da igreja, a presença da igreja neste mundo, esse mundo, meus irmãos, já tinha apodrecido. Mas bendito é o nome do Senhor, que a igreja de Jesus ainda está nesse mundo como luz e como sal. Senão já teria desaparecido tudo. Mas a humanidade precisa agradecer a presença da igreja ainda na face da terra. Porque essa igreja tem uma fé incontestável. Ela tem algo divino, meus irmãos, que emana de uma fonte de vida e traz vida para o planeta em que nós estamos vivendo. A terra ainda não foi consumida por causa da igreja, porque o Senhor ainda não arrebatou a sua amada igreja. E nós precisamos dessa fé. Estamos vivendo num mundo onde as pessoas dizem ter fé, pensando que fé é uma religiosidade, mas a fé está acima de uma religião, a fé está acima de uma crendice, a fé está naquele que tem uma confiança absoluta no seu Deus. A fé que Deus exige de nós
é uma fé viva. E quando Jesus vier buscar sua igreja, quando ele vier à terra, o versículo pergunta, porventura, ele vai achar fé na terra? Ele vai achar uma fé viva? A fé está sendo morta. Por quê? Porque a fé sem as obras é morta. E está se extinguindo as obras da fé nas nossas vidas. Porque se eu creio e tenho confiança no meu Deus, eu preciso manifestar o caráter de Deus na minha vida. A influência divina de Deus tem que se expor na minha vida para que o mundo veja Cristo em mim. Quando Jesus vier à terra, será que ele vai achar fé? A fé está se terminando, mas dessa noite Deus quer te dar uma fé iniciadora. Muitas vezes nós planejamos um trabalho, nós planejamos um plano, nós fizemos um projeto para a nossa vida, mas de repente nos falta fé. As coisas não andam porque nós não temos uma fé iniciativa, uma fé iniciadora, uma fé que possa iniciar e nos dar um impulso para nós andar. Andar por fé, todo mundo diz que anda. Mas eu quero ver, o crente ter essa fé viva e poderosa, que se torna uma fé iniciativa no princípio dos nossos planos, no princípio da nossa caminhada, no princípio da nossa jornada. Lembre-se de Abraão. Deus chamou Abraão e disse a Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Mas Deus não mostrou para ele a terra. Eu vou te mostrar a terra, saia primeiro. Meus queridos irmãos, a nossa vitória está em nós ter uma fé iniciadora, uma fé que inicia algo na nossa vida. E Abraão saiu do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e alguém disse, para onde tu vai, Abraão? Ele disse, não sei, mas Deus mandou eu sair, e eu vou sair. E saiu na direção de Deus. E muitas vezes nos falta essa fé para nós iniciarmos a nossa caminhada. Abraão saiu pela fé. Quando os pregadores pregam sobre Abraão, diz, Abraão viveu pela fé. Abraão saiu pela fé. Abraão venceu pela fé. E por que nós não saímos pela fé? Sabe por quê? Porque nós não temos essa fé viva e poderosa e iniciadora. A fé que nos dá o primeiro passo para nós avançar. A fé que nos dá o primeiro passo para nós andar. Porque nós não vivemos por fé, nós vivemos por vista. Mas Abraão não vivia por vista, ele vivia pela fé. E a fé faz nós enxergar coisas que os olhos humanos não podem enxergar e não conseguem enxergar. Mas nós enxergamos por essa fé, atrás dos horizontes. Nós enxergamos alguma coisa gloriosa no meio da escuridão. Porque nós não olhamos com olhos humanos, mas nós olhamos com os olhos da fé, que penetra nas mais profundezas, na mais intensa profundeza da escuridão. Os olhos da fé ali penetram. Aleluia. Oh, meu querido, oh, minha querida, que você possa receber esta fé gloriosa hoje, no teu coração, na tua vida, para você iniciar uma caminhada, para você iniciar um projeto de Deus na tua vida. Agora, esta fé não pode ser simplesmente uma fé iniciadora, que inicia, mas ela precisa ser uma fé continuadora, continuativa. Uma fé que venha continuar, uma fé que não venha desvanecer. E essa fé continuativa é aquela fé que leva o crente, leva a igreja a perseverar na luta com Deus e com o homem. Porque às vezes nós chegamos ao ponto de ter uma fé para principiar alguma coisa, mas nós não temos a fé continuativa para perseverar na luta com Deus e com o homem. Talvez você diga assim, mas pastor, será que o senhor está bem certo? Não seria mais certo dizer uma fé continuativa para lutar com Deus e com o diabo? Que são duas forças diferentes? Não, não. Existe uma coisa mais forte que o próprio Satanás, que é o próprio homem.
mas nós precisamos ter uma força continuativa. Lembre-se de Jacó, quando ele passou pelo val de Jaboque, ele lutou com Deus. Irmãos, aqui nós podemos ver uma fé continuativa. Esse homem teve fé para iniciar a sua caminhada, mas ele precisava de uma fé continuativa para continuar, porque a caminhada dele estava se estreitando, e o seu irmão Esaú estava vindo para se encontrar com ele. E ele não sabia vencê-lo, ele não poderia vencê-lo, ele não tinha condições de vencê-lo. Mas quando passou pelo val de Jaboque, ele foi buscar um encontro com Deus. A fé não se compra nos livros, a fé não se compra na religião, a fé se compra na comunhão com Deus, na intimidade com Deus. Aleluia! Bendito e santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E ali de repente, o anjo do Senhor se apresenta a ele, e ele se agarra no anjo e diz: eu não te largo e não te deixo, enquanto tu não me abençoares. E o dia vinha clareando, e ele segurou o anjo. Isso é uma fé poderosa. Tem fé que não segura nem palha, quanto mais Deus. E o anjo do Senhor queria sair daquele val. E ele disse: não, eu não te largo e não te deixo. Talvez você pense assim: mas será que o homem tem mais força que Deus? Essa história não está bem contada, porque o anjo poderia simplesmente sair e se largar das mãos dele, porque quem é o homem para segurar Deus? Não era a força humana que estava segurando o anjo, mas era a necessidade. A necessidade de algo que Deus sabia que o homem precisava. A tua necessidade dobra o coração de Deus. Quando você chega com fé nele, e o Senhor via na vida de Jacó aquela confiança que ele sabia. Por que ele não largava? Não, ele não largava o anjo, porque ele sabia: agora aqui está a minha solução, aqui está a solução do meu problema. O meu irmão vem furioso para se encontrar comigo, e eu preciso agora do Senhor, eu preciso da bênção do Senhor. Era impossível, mas ele creu no impossível, até que o Senhor abençoou ele. E diz a palavra de Deus que o anjo perguntou o nome, ele deu o seu nome, e o Senhor disse: de hoje em diante o teu nome não vai ser mais Jacó, mas vai ser Israel, porque com o príncipe tu lutaste e tu venceu. Aleluia! Oh, glória a Deus! E o que acontece? Agora, depois desse encontro maravilhoso, abençoado com Deus, com essa fé continuativa, não uma fé desanimadora, mas ele prendeu o anjo ali. E o Senhor deu a bênção. E ele sai do vale abençoado. E ele sai para o campo. E quando se encontra com seu irmão Esaú, que vinha com fúria para matá-lo, a glória de Deus estava sobre Israel. Não era mais Jacó, mas era Israel. A glória de Deus estava sobre Israel. Aleluia. E o irmão furioso que vinha para matá-lo, conheceu ele. E disse: mas parece não ser, mas é ele mesmo, mas existe coisa diferente na vida dele. Era a glória de Deus, era a marca do encontro com Deus. E quando ele chegou na presença do seu irmão Israel, ele se dobrou, ele se curvou, porque não pôde resistir à presença da glória de Deus naquela vida. Sabe por que você não é vitorioso? Porque você inicia com uma fé, mas não tem a continuação desta fé gloriosa. Mas essa noite Jesus quer fazer você iniciar pela fé e viver pela fé, continuar pela fé. Ah, pastor, mas se o senhor soubesse as lutas que eu passo, as dificuldades que eu passo, os problemas que eu passo, o senhor não diria assim? Sabe o que eu digo para você? Você precisa uma fé penetrante. E a fé viva que Jesus procura achar na vida dos homens é uma fé penetrante. Deus não nos chamou para nós viver por vista, mas para que os olhos da nossa fé penetre nas profundezas, lá no meio das trevas.
Aleluia. Fé penetrante. Uma fé que possa visualizar lá no meio da escuridão. Uma fé que possa visualizar aonde ninguém pode enxergar nada, nem com aparelhos tremendos e grandes e poderosos não se enxerga nada, mas os olhos da fé enxergam. Nós precisamos de uma fé penetrante que esquadrinha os nossos planos. Porque muitas vezes os nossos planos que nós fizemos, e nós dizemos que é por fé, mas eles não vão avante, por quê? Porque não são esquadrinhados pela fé. Tem muita gente que faz projeto, mas projeto sem fé. Aleluia. O povo queria ter um encontro com Deus, queria chegar na presença de Deus. O povo antediluviano, aliás, depois da Nimrod, fez a torre de Babel, a torre para tocar no céu. Vamos chegar no céu. Que projeto lindo. O homem querer chegar na presença de Deus, o homem se esforçando, levantando pedras para chegar na presença de Deus. Quem olha assim diz, mas que povo abençoado. Que povo que quer ter um encontro com Deus, fazendo agora degraus, fazendo uma montanha, fazendo algo para poder subir, porque Deus está longe. Mas Deus impediu a construção, porque o projeto não tinha fé. Deus não vai se encontrar com o homem dessa maneira. Não precisa o homem construir caminho segundo o seu plano, mas o plano de Deus é que o homem se dobre para Ele, porque Ele está pertinho do homem. Não precisa o homem construir nada com as suas mãos para poder sentir a glória de Deus. O homem tem construído nesses últimos dias coisas e caminhos diferentes para chegar a Deus, porque ele pensa que assim é certo, mas existe somente um caminho, e Deus disse: não é este o caminho. O caminho para subir para o céu não é com pedra, não é com tijolo, não é com nada, mas o caminho que vai fazer o homem subir na minha presença é o caminho que se chama Jesus Cristo. Aleluia, é nele que nós andemos, temos que estar. E muitas vezes nós não temos fé para esquadrinhar os nossos planos. Muitas vezes nós não temos uma fé penetrante para esquadrinhar o nosso coração. E o coração do homem é enganoso. Irmãos, o meu coração é enganoso. Por isso a palavra de Deus diz assim: maldito o homem que confia no homem. E quando a palavra de Deus diz isso, não está dizendo que eu sou maldito se eu confiar no irmão ali. Não. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Porque o meu coração me engana, o teu coração te engana. Aleluia. Mas quando nós temos uma fé penetrante, nós penetramos no profundo das nossas emoções e dos nossos sentimentos, e nós corrigimos o que está errado, e pela fé nós aprumamos todas as coisas. Essa noite, Deus quer te dar uma fé penetrante, para você que não pode enxergar um palmo adiante da tua vida espiritual. Parece que tudo é derrota, parece que tudo é fracasso, parece que tudo está terminado para você, e você diz: eu não vejo mais solução para nada. Se tu não está vendo, você precisa a fé penetrante. Aleluia. Oh, glória a Deus, para que você veja o invisível de Deus, as coisas que os olhos não viu. Foi o que Deus preparou para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que temem a Ele. Você precisa dessa fé penetrante. E Jesus quer te dar essa noite. Aleluia. Por isso, a palavra de Deus diz: será que quando vier o Filho do Homem, Ele vai achar fé na terra? Porque muitos tiveram fé, iniciaram um trabalho e terminaram. Outros não continuaram. Compreenderam que Deus estava nos projetos, mas não continuaram. Outros fracassaram porque não tiveram uma fé penetrante. Quando veio a tribulação, a angústia, a escuridão na sua vida, eles se terminaram porque não puderam enxergar mais nada. Mas essa noite Deus quer te dar, nesta fé viva e poderosa, uma fé progressiva, uma fé que não fica estacionada.
Meus irmãos, o crente que se converteu há 50 anos atrás, ele não pode ter o mesmo tamanho de fé, ele não pode ter a mesma proporção da fé, ele tem que ter uma fé progressiva, tem que aumentar a sua fé. É o que hoje está faltando. Aleluia. Nós temos que ter uma fé progressiva, uma fé que não fique estacionada. Nós temos que ser muito melhores do que o ano passado. E o ano que vem nós temos que ser muito melhor do que este ano. Isso é fé progressiva. É fé que não fica estacionada. Aleluia. Mas e o que acontece isso? Nós temos que agir. Nós temos que nos impor e vencer a nós mesmos. Reconhecer a nós mesmos. Veja o filho pródigo. O filho pródigo saiu da casa do pai. Mas um dia ele assentado lá nos chiqueiros de porcos, diz a palavra que ele caiu em si. E ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei, e dir-lhe-ei. Aleluia. Isso quer dizer fé progressiva, fé que não fica estacionada. Ele não pensou assim, não caiu em si e disse: olha, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Deus é injusto, o meu pai foi injusto, por que o meu pai não veio me buscar? O meu pai sabe que eu estou aqui, por que ele não mandou a polícia me procurar? E me levar para a casa dele para comer pão, eu estou aqui junto com os porcos. Não, mas ele tinha uma fé dentro do seu coração, ele caiu em si, ele saiu porque perdeu a mente, ele saiu porque perdeu o sentido, mas chegou o momento que brotou novamente a realidade, e ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Neste momento, talvez era meio-dia, quantos estão na mesa comendo carne de ovelha, assada na brasa? Aleluia. Quanta polenta lá na casa do meu pai tinha, tão boa. Feijão, não sei se naquela época comia feijão. Aleluia. Quanta comida na casa do meu pai. E eu aqui pereço de fome. Mas brotou a fé. E ele disse: eu vou me levantar. E vou ir. E vou dizer. Aleluia. Sabe por que Deus não opera milagre na nossa vida? É porque nós não temos fé. Nós não temos aquela fé progressiva. Ah, mas eu estou doente. E eu vou morrer. E eu vou morrer. Eu vou morrer. Sabe por que você vai morrer? Porque você quer morrer. O filho disse: eu estou com fome, mas lá tem pão. E o que eu vou fazer? Eu vou me levantar. Mas ficar em pé não adianta, tem que ir. E ir também não adianta, tem que falar. E ele disse: eu vou ir, me levantar, vou ir e vou falar para ele: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não quero ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus jornaleiros, dos teus empregados. E aquele homem que estava lá no meio dos porcos se levantou e começou a andar. E quando viu o pai, disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, pai. E eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me considera como um empregado teu. E o pai, no sentido oposto, correu e disse: meu filho. Aleluia. Oh, glória a Deus. Os outros empregados que estavam lá diziam: o que está acontecendo? E ele disse: olha, mate o bezerro cevado, traga uma alparca nova, traz uma roupa nova e traz um anel novo. Para quê, chefe? Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Aleluia. Oh, glória a Deus.
De repente chega o irmão daquele pródigo e diz: o que é isto? Tem toque de dança aí na casa, tem festa. Olhou, já estava aquele cheirinho de churrasco. E ele disse: o que está acontecendo aí? O teu pai mandou matar o bezerro que estava cevado. Mas para quê? O teu irmão voltou. E o teu pai abraçou ele. O teu pai beijou ele. Beijou? Mas que velho. Nunca me deu um beijo. Teu pai deu um anel para ele. Nunca me deu um anel. Aleluia. Tinha uma fé estacionada. Uma fé parada. Se contentou de ser filho, mas nunca se preocupou em comer o bezerro que estava cevado. Ele passava lá pelo cevadouro, tinha bezerro cevado, mas nunca lhe disse: pai, dá-me um bezerro para mim comer com meus amigos. Nunca ele pediu, porque tinha uma fé estacionada. Ele pensava que não era para ele. Ele pensava que aquilo não era para ele. Essa noite, se você não é abençoado, é porque você passa pelo portal da bênção e pensa que a bênção não é para você. A bênção é para outro que merece, mas o merecedor é você que não sabe que merece. Aleluia. Mas o filho pródigo chegou, maltrapilho, exalando mau odor, mas o pai disse: troque a roupa dele. Aleluia. E ele vai se tornar meu filho novamente. Isso é o poder da fé progressiva, aquela fé que não fica estacionada. Talvez você diga assim: ah, mas eu abandonei a casa de Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui lá para o fundo do poço. Não importa, saia do fundo do poço e diz: levantar-me-ei, irei, e vou dizer para o pai: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Porque aquele que confessa, deixa as suas transgressões e as confessa e as deixa, alcança a misericórdia de Deus. Você tem fé para alcançar a misericórdia de Deus? Você tem? Aleluia. Busca a misericórdia de Deus. Ah, mas Deus sabe que eu estou mal, e se Ele quiser, Ele vem aqui me abençoar. Não pense assim, meus queridos. Vá. Jesus sabia o que o cego de Jericó queria. Mas ele disse: o que tu queres que eu te faça? Que eu veja. Então vê, pronto. Aleluia. Jesus sabe o que tu precisa, mas você tem que clamar a Ele. Aleluia. Tenha uma fé, nessa noite, uma fé progressiva. Não tenha uma fé estacionada. Aumente a tua fé. A Bíblia diz que pouca fé, pequena fé, pouca fé, grande fé. Aleluia. Talvez você iniciou com uma pequena fé ou pouca fé, mas você já precisa estar com uma grande fé. Você tem que progredir na tua vida. E quando nós temos essa fé viva, essa fé poderosa, essa fé iniciadora, que inicia, essa fé que continua na nossa vida, essa fé poderosa que penetra até nas profundezas das trevas e do abismo, essa fé que cada vez vai crescendo mais. De tanto ela crescer, ela se torna uma fé atrativa, uma fé transmissora. Aonde ele vai, ele está transmitindo fé. Aonde ele vai, ele está transmitindo uma atração tremenda. Lembre da mulher samaritana. Teve um encontro com Jesus. Uma mulher indigna. Mas ela saiu ali recuperada. Ela saiu da presença de Jesus salva. Ela saiu da presença de Jesus transformada. E ali o Senhor já fez a primeira missionária. E ela saiu correndo para Samaria e atraiu multidões para o poço aonde Jesus estava. Muitas vezes nós proclamamos que nós temos tanta fé. Muitas vezes nós dizemos: oh, irmão, eu tenho tanta fé. Eu tenho até para dar emprestado. Mas você não atrai nada para você. Mas o homem e a mulher que tem fé, todo mundo olha para ele e fica atraído pela fé que ele tem. Porque quando ele fala de grandezas e de coisas que o ouvido não ouviu. E agora desce ao coração do homem aquilo que ele ouviu. E vai lá e ele quer ter a certeza daquilo que ele está dizendo. E quando você fala de Jesus com convicção de fé, a pessoa diz: mas eu quero conhecer este Jesus, eu quero receber esse Jesus, eu quero falar com este Jesus, aleluia.
Mas essa fé poderosa está se extinguindo. Por isso a palavra de Deus diz, quando vier o Filho do Homem, vai achar fé na terra. Vai achar uma fé morta, uma fé que não opera. Mas essa noite Deus quer colocar no teu coração uma fé operante, uma fé que possa triunfar na tua vida. Meu irmão, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Quem não viver por fé não vai conseguir viver. Por quê? Porque o pecado está aumentando, a idolatria está aumentando, a imoralidade está aumentando, as falsas doutrinas estão aumentando. Meus irmãos, a confusão está tremenda, a grande Babel, a grande Babilônia está se levantando aí para confundir as mentes até dos crentes. Por isso o crente precisa estar debaixo da unção do Espírito Santo. E eu digo uma palavra profética esta noite para a igreja: o crente que não se esconder debaixo da unção do Espírito Santo, ele vai virar uma estátua de sal, ele vai virar uma estátua que tem mão, mas não apalpa, tem olho, mas não vai ver mais nada, tem boca, mas não vai conseguir mais glorificar a Deus, tem pé, mas vai ficar paralisado. Mas essa noite, por essa palavra profética, eu digo, nesta noite, levanta, meu querido, levanta, minha querida, porque esta noite, o Espírito Santo de Deus fala com você. Aleluia. Aonde está o poder da fé na nossa vida? Aonde está o poder daquela fé iniciadora, daquela fé continuadora? Nós não estamos crendo mais em nada, nem no Senhor nós estamos crendo, mas Jesus opera pelo poder da fé, e Jesus faz milagre, aleluia. Hoje parece que estamos vivendo uma fé que não precisa mais de oração, não precisa mais buscar a Deus. E essas falsas doutrinas estão espalhando pelo mundo. Não precisa mais orar. Dons espirituais não é mais para a igreja, foi coisa do passado. A unção do Espírito Santo, não, isso aí não é mais. É muito verdade que tem muita gente escandalizando o pentecostalismo. Mas não vamos olhar para quem está escandalizando com coisas exageradas e fora da palavra. Mas dentro desse livro glorioso aqui, tem dons espirituais, que o crente que se submeter à palavra de Deus, Deus usa ele. Ele profetiza, ele interpreta a língua, ele fala novas línguas, ele tem dom de maravilha, ele tem dom de cura, de curar os enfermos. É dom de Deus que se manifesta nas vidas. Mas os homens estão usando os dons de Deus para blasfemar e escandalizar e até ganhar dinheiro. Mas essa noite nós estamos tratando aqui com coisas espirituais. E Deus opera. Deus opera. É só nós buscar com fé. Aleluia. Aqui o Círculo de Oração orou por mim, os irmãos oraram por mim, eu pedi oração, os irmãos oraram. Eu fiz os exames, apareceu um nódulo no pâncreas. Fiz o exame, o médico disse, vamos operar. Fiz o exame, apareceu um nódulo de 3,5 centímetros por 1,5. O médico disse, vamos operar. A minha esposa aqui pediu oração no Círculo de Oração, alguns irmãos ficaram sabendo, oraram. Buscar a presença de Deus. O médico diz, vamos operar, mas vamos fazer um outro exame. E depois que os irmãos oraram, fizemos outro exame. O médico disse, olha, até fomos lá, eu levei meu filho e disse, vai lá, vamos marcar a cirurgia. Eu não vou deixar ficar, vamos atacar com tempo, vamos fazer isso. Custe o que custar, vamos fazer essa cirurgia. Eu levei meu filho para me ajudar, mas foi só trabalho de levar ele. Chegamos lá, o médico disse, olhou o novo exame e disse, olha, nesse exame aqui não apareceu nada. A igreja já tinha orado. Não tem nada. Mas eu, como médico, não posso te deixar assim, não posso te largar. Vamos fazer uma ressonância magnética. Porque aí sim, essa não erra.
Porque algum erro tem. No primeiro tem, aqui não tem nada. No primeiro tem, é visível, está aqui. No outro não tem nada. Faz uma ressonância magnética. Vai lá. Aí fiz. Ele disse, realmente não tem nada. O sinal desapareceu. No primeiro tinha, olha aqui na ressonância não tem mais. Jesus opera ou não opera? Aleluia. Oh, glória a Deus. O que é isso, meus irmãos? Mas está faltando essa fé. Muitas vezes com qualquer doencinha que nós temos, nós estamos pensando que é o fim. Vamos usar o poder da fé. E se não temos uma grande fé, vamos dizer, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Deus opera. Igreja, vamos aumentar a nossa fé na palavra do Senhor. Vamos buscar o Senhor com alegria, com poder. Vamos estar na dimensão do Espírito Santo de Deus, porque Deus tem algo para a minha vida e para a tua vida. Deus tem algo novo para fazer conosco. Mas com quem? É com gente que tem fé. É gente que tem uma fé que possa enxergar no meio da escuridão. Aleluia. Uma fé que penetra lá quando todo mundo diz não vai dar certo. Ele diz vai dar. Mas não tem solução, não tem jeito de dar certo. Ele diz, mas vai dar. Pronto. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vi um testemunho de uma irmã, que o médico atestou uma enfermidade nela. E essa mulher, essa irmã, ficou tão preocupada. E o médico mandou fazer os exames e disse, olha, tu tem tal doença. E ela disse, mas não pode, eu sou crente em Jesus. E ela fez o exame e disse, Senhor, eu vou fazer o exame, mas esse exame não vai dar nada. Se tem, tu vai tirar agora, antes do exame. E ela foi fazer o exame, e no levar o exame para o médico, disse, doutor, eu vim trazer o exame, o senhor pode abrir o exame, porque não tem nada. Não tem o que o senhor disse, mas tem, minha filha, tem. Ela disse, não tem, abra o exame e veja que não tem. Isso é fé. O doutor abriu o exame e disse, mas como? Tu tinha, mas agora não tem mais? Ela disse, eu não tenho, porque o meu Jesus opera. Aleluia. Nesta noite, Deus quer operar na tua vida. Deus quer operar no teu lar. Deus quer operar no teu casamento. Deus quer operar lá no teu emprego. Deus quer operar na tua vida, no meio da tua família. Mas você tem que crer que Deus pode entrar lá. Você tem que ter a fé que o Senhor vai revolucionar aquilo que tu não pode fazer. Deus vai fazer. A igreja põe-se em pé em nome de Jesus. Eu sei que essa noite aqui tem muita gente cheia de problemas, cheio de dificuldades, porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas você conseguiu adquirir fé, porque a fé vem pelo entender da palavra. E eu creio que você entendeu a palavra de Deus essa noite. E eu chamo aqui à frente quem hoje quer fazer uso da fé que você tem. Se você está doente, venha, que você vai sair daqui curado. Se você tem um problema no teu lar, venha aqui à frente, vai ser resolver esse problema agora. Se você tem algo que você não pode nem contar para ninguém, venha aqui que Deus vai fazer a obra. Venha pela fé, venha pela fé. Venha, porque eu recebo uma unção poderosa para orar por você nesta noite. Aleluia. Bendito e santo é o nome do Senhor. Venha depressa. Aleluia. Se a fé
por vezes falta, quando o sol não posso ver. Ah, Jesus, eu digo humilde, oh, vem meu piloto ser, oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Confia no Senhor essa hora. Aleluia. Eu não sei qual é o teu problema, mas o Senhor está aqui para resolver o teu problema. O Senhor está aqui para solucionar o teu problema nesta noite, seja qual for ele. Eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, eu sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Vamos orar nesse instante ao Senhor agora. Eu vou pedir para os obreiros estender as mãos em direção ao povo. Estende as mãos aqui de cima mesmo, estende assim. Aleluia, nós vamos orar em nome de Jesus. Eterno e poderoso Pai que está nos céus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós chegamos na tua presença neste momento. Nós oramos agora, Senhor, porque nós cremos no poder da fé. E nós temos, Senhor, pregado que a fé é operante, a fé é poderosa. E pela fé que nós temos na tua palavra e na autoridade do teu nome, Senhor, nós desfazemos em primeiro lugar toda obra de Satanás, toda obra, Senhor Jesus, maligna, toda obra, Senhor, que está nos corações e na mente. Nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a vitória. Em nome de Jesus, seja liberto agora. Todo espírito que opera na mente, saia em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Pode levantar ela, levante ela. Oh Pai eterno, Deus de misericórdia, em nome de Jesus nós continuamos a orar, a pedir, Senhor, que a tua obra seja feita cada vez mais ainda. Oh, em nome de Jesus, toca com a tua mão poderosa, Senhor, em cada vida. Aonde, Senhor, estiver uma algema de Satanás, eu desfaço agora em nome de Jesus. Aonde estiver uma obra das trevas, eu repreendo agora em nome de Jesus toda força maligna de bruxaria. Oh, em nome de Jesus, toda obra de feitiçaria, toda obra do ocultismo, oh meu Deus, que vem para derrubar vida, para estragar vida, eu repreendo em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, seja liberto, para a glória do nome do Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, toca agora naquela vida que está doente, aquela enfermidade que assola o corpo físico. Em nome de Jesus eu repreendo agora, em nome de Jesus. Oh doença, em nome de Jesus eu dou uma palavra de ordem. Em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, dor, desapareça agora. Em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. E eu ministro a bênção sobre os casais. Eu ministro a bênção sobre cada família. Em nome de Jesus, receba agora a bênção divina, receba a bênção da salvação, a bênção da restauração de lares agora, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Aleluia. Volte aos seus lugares sabendo que Deus operou na tua vida.